Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo. Você acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site Canal de São Paulo, canal sp.com.br ou através do YouTube, no meu canal, o canal do Fred Júnior. Você assiste o programa A Bola Não Para. Toda segunda-feira, um programa inédito para você, a partir das 8 da noite, com reprises na programação. Terça, 10 da noite, quinta às 15h30 e sábado, 21h30. E você pode também assinar, acessar, se inscrever no canal de São Paulo no YouTube. Só pesquisar lá, canal de São Paulo no YouTube, você pode se inscrever no canal de São Paulo também no YouTube, com toda a programação aqui do canal de São Paulo. Com muito prazer, recebendo aqui Visoli, ex-jogador de muitas passagens, inclusive no São Paulo, e técnico do Sub-19 do São Paulo. Visoli, obrigado por você estar aqui nos nossos estúdios, participando do programa Bola Não Para. Vamos falar um pouquinho da base, né? A base que todo mundo fala que o Brasil não é mais o país do futebol, e você que trabalha na base pode falar, não é mais realmente o Brasil o país do futebol, Visoli? Obrigado por estar aqui no nosso programa. Não, primeiro eu que agradeço, né, o convite. Na realidade, as pessoas, tem muita gente falando em relação à base, né, a formação do atleta. O São Paulo, existe uma diferença no São Paulo, né? Na realidade, eu posso falar muito bem de São Paulo porque eu não tive outro lugar da base. Sim. Trabalhei minha vida toda dentro de São Paulo. Então, eu conheço São Paulo muito bem. Então, aliás, em diversas categorias da base do São Paulo, né? Sim, na realidade, eu fiz um projeto para que eu pudesse, sem dúvida, começar embaixo e subindo naturalmente. Mas o tempo foi passando, e eu fiquei naquela de 19, 20 e o 23 no ano passado. Tá. Então, a base, sem dúvida, hoje é a raiz do clube, né? A semente do clube. Então, não de hoje, de muito tempo atrás. Sim. Só que hoje existe uma preocupação muito maior nessa formação de atletas, nessa formação de jogadores. Então, o São Paulo tem por prioridade, sem dúvida, formar o homem básico. Mas quando você vai fazer um teste, você não faz um teste sabendo se ele é homem, né? Sim, ou não, sim, a sim. formação se do ele caráter. É íntegro, né? Se ele é honesto, se é desonesto. Então você faz, sem dúvida, pelas qualidades dele. Aí existe um crescimento. Então, hoje o São Paulo ele é muito grande nisso aí, psicólogos, tem uma parte, sem dúvida, de todos os sentidos dessa formação. Então, a gente se sente muito à vontade, porque esses jogadores que vêm saindo agora de um passado muito próximo, sim, eles têm dado resultado, não sim, somente em campo, também resultado como homens. E até sobre isso, né? Você acha que o São Paulo está... Muito se falou, se gasta muito com Cotia, cadê o retorno? De Cotia já sai direto para ser negociado, pouco fica no time profissional. Essas cobranças muito mais no lado externo do que realmente internamente, Visoli. Como que vocês percebem isso? Como que vocês analisam isso? Que é uma cobrança que vem do torcedor, da imprensa. Nossa, Cotia é tão caro, se gasta tanto, e cadê as revelações? Eles não ficam, vai todo mundo embora, é só para fazer dinheiro. O que vocês que estão trabalhando lá no dia a dia pensam a respeito, Visoli? Nós temos uma consciência muito grande em relação a essa formação. Nós sabemos que o jogador é formado pelo São Paulo. Sim. Mas dentro das dificuldades hoje dos clubes, sem dúvida você vai ter que vender alguém. E às vezes você vende um garoto que poderia, sem dúvida, o David Neres é um exemplo agora. Você vende um garoto aparentemente num preço para o Brasil alto. E chega fora do país e ele é vendido, ele triplica essa venda. Mas é interessante e é importante o torcedor saber que a base, na realidade, ele sustenta o clube, aparentemente, nas dificuldades maiores. Então, a gente está muito, muito ciente disso daí. Nós sabemos que nós estamos lá para formar o jogador. Sim. Formou o jogador. Se ele for profissional, beleza, como nós temos 3 ontem que fizeram a final com o Corinthians. Sim, exatamente. Jogando, né? Mais 2 no banco. Então, você tem 5 atletas ali que, sem dúvida, fazendo uma final de um campeonato tão importante como é o Campeonato Paulista, essa visibilidade para eles vai acontecer. E a saída o que nós temos que fazer? É você ter resposta de outras categorias, do Sub-17, que é uma categoria hoje semi-profissional, já jogadores já muito jovens, já tendo, sem dúvida, uma característica e uma carreira muito promissora. E você tem o Sub-20, que esses atletas são realmente já preparados para a equipe principal. Então, é muito consciente isso daí. Sabemos que vamos vender jogador, vai fazer jogador. Para sustentar o São Paulo Futebol Clube, tanto a base como o profissional, sim, você vai ter que, sem dúvida, ou o profissional ou a base vai ter que sofrer um pouquinho na saída de alguns atletas. Essa safra é especial do São Paulo, esses jogadores participando, Antony, Elinho, o Igor, outros jogadores estão lá, o Toró, que ficou no banco de reservas contra o Corinthians. É uma safra especial essa, Visoli? Ou você não coloca dessa maneira? Foi muito mais uma necessidade de
precisar dos jogadores e óbvio, claro, e ainda bem para o São Paulo eles estão correspondendo. Nossa, é uma categoria promissora, a idade de 18, 19, 20, esses garotos ganharam tudo na base, o ano passado e retrasado. Sim. O Antony era um sub-17, subiu rapidamente também para a equipe principal, já subindo a titularidade na equipe de sub-20. Então, o que as pessoas elas precisam entender é que o sub-20 ele veio de 18, 19 e 20 anos. Sim. Um tempo atrás, nós trabalhamos só com 18, 19. O 20, que não dava certo, que não estava dando, seria emprestado, não seria jogador da base. Hoje, o São Paulo está jogando até com 20 anos. Usando o máximo da idade. O máximo da idade, como era usado no passado, né? Então, o máximo da idade para que eles pudessem, podem ser, sem dúvida, crescerem ainda, porque tem alguns atletas que, se você for analisar, de momento eles não estão preparados. O tempo passa, eles começam a adquirir uma forma melhor na base, começam a adquirir uma forma profissional, sobem para o profissional e adquirem. O Hernando é uma prova disso, o Jean, que hoje é do Palmeiras, é uma prova disso, Sim. que precisaram sair para que quando chegasse o último ano eles estarem prontos para que jogassem no futebol. Quando você fala assim, Visoli, não está preparado, o que é? É a parte técnica ou emocional ou as duas coisas? Pode ser as duas. A parte técnica eu acredito que ele já tem, o jogador realmente fora de série, o Antony é um cara que é diferente jogando, Sim. ele é diferente. Vai pra cima, vai no drible. Aí vem a parte física e a parte emocional, que é uma parte que a gente, eu estou com 53 anos de idade, é um momento que o atleta, numa final como jogar ontem, não é fácil jogar uma Sim. final, não é fácil você encarar um time como o Corinthians fora de casa, e eles terem esse lado emocional. Existe um tratamento especial, mas nós sabemos que o tempo é que dá isso, né? Então essa é a maior preocupação quando você lança um jogador mais jovem. E nesse lançamento desses atletas aí, eu acredito que foi numa necessidade, deu certo nesses 4, 5 jogos finais, a torcida voltou a gostar do time, porque teve uma participação maior, Sim. os garotos se adaptaram bem, então fez com que juntasse o útil ao agradável, então ficou bom para o São Paulo. A gente pode dizer que na base, Palmeiras e São Paulo estão se rivalizando em relação a competições? São Paulo vem chegando em decisões e conquistando, assim como o Palmeiras também na base. Pode dizer que são as duas equipes em São Paulo que estão se preparando melhor, Visoli, em relação à base. O Santos teve uma época e o próprio Santos admite que não está com uma safra legal nesse momento em relação à sua base. Nesse momento são as duas equipes que mais brigam nesse momento? Sim, eu vejo o Corinthians também num ponto muito forte. O Santos acho que é o quarta força hoje em relação. Mas eu acredito que o São Paulo, o Palmeiras, eles estão hoje, até por causa da mudança do Palmeiras, do novo estádio do Palmeiras, Sim. a melhora do centro de treinamento, a contratação de outros profissionais, a vinda de... Nós temos 140, se você for analisar, nós temos 140 jogadores morando em Cotia. 140? 140 jogadores morando em Cotia. Então, um hotel, né? Tem que ser um hotel. É o hotel e a parte de baixo. Então, você vê que você tem, dentro de um clube como o São Paulo, jogadores para serem formados. Mas todos vão jogar? Claro que não. Os fora de série? Às vezes nem todos vão jogar, né? E o Palmeiras também está se preparando para isso. O time do Palmeiras é um time mais velho, também já está mudando uma mentalidade, jogando com alguns jogadores mais jovens, então para que possa haver esse crescimento. Mas se você for analisar, o Palmeiras usou esse ano quantos da base? Poucos. O São Paulo já usou muito mais do que o Palmeiras. Até o Santos, que você citou, né, a quarta força, até usou um pouco mais que o próprio Palmeiras. Sim. Então, aí existe uma situação. A semana passada eu dei uma entrevista, um repórter comparando ou tentando comparar os menudos, que só eram 5 jogadores, eu fazia parte dessa quando nós subimos, Sim. que poderia ser utilizado como foi utilizado hoje. Na época, em 85, quem usou foi o seu Cilinho, Sim. entendeu? Numa necessidade grande, mas nós já fazíamos parte do elenco, já estávamos trabalhando no elenco e descíamos para os juniores para jogar. Então foi muito diferente. E esses garotos aí, na realidade, abriram as portas. O São Paulo tinha um elenco de jogadores mais experientes e quando surgiu essa possibilidade, eles estavam ali. Vindo de seleção, de uma sub-20. Se a gente pensar nos menudos, né, Visoli? O Miller, sim, Sidney, Silas, você. Agora já Careca, por exemplo, já tinha vindo do Guarani. Pita já tinha vindo do Santos. Então tinha essa mescla, né? Muito. Que juntou essa experiência, entendeu? Sim. A zaga do São Paulo era Dario Pereira e Oscar. Nelsinho, lateral esquerdo, que era da base. Gilmar, o goleiro. Isso. Que já tinha jogado no Internacional. Isso, Zé Teodoro, que foi contratado. E o Éder Tânio também, que veio também contratado do Taubaté, jogador jovem. Sim. Depois chegou o Bernardo, jovem também. Teve o Falcão, que em 85 tem uma já experiente. Já. Isso daí. Márcio Araújo, que era um jogador da base também, que
que também era desse elenco. Então, juntou sem dúvida. Aliás, o seu setor era concorrido, hein, Visório? Muito, muito concorrido. Eu não joguei numa época muito facilidade. Imagina, tinha o Falcão, aí o Márcio Araújo. Tinha qualidade técnica. Tinha o Rubinho, que era do Goiás, que era um baita jogador, que chegou a pegar a seleção brasileira. O Flávio, que veio do Flamengo. Então, era concorrido, era um momento concorrido. Eu precisei sair também para 89 ser campeão. Sim, você voltando. Paulista, então, voltando, que é a maneira que às vezes o clube necessita fazer com esses jogadores jovens. De repente tem muito jogador na base, que está lá em cima, que nós temos acho que 10 jogadores lá na base, lá em cima no profissional, que na necessidade daqui a pouco vai sair, para quando voltar fortalecido. Você falou 140 em Cotia, claro que são diversas categorias do 140, não 140 uma categoria só. Mas desses 140, Visoli, claro, não quero o número exato, mas quantos viram jogadores? Só para o pessoal entender a dificuldade. É grande, é muito grande. Que, por exemplo, esses meninos que estão no profissional hoje, que aparentemente na cabeça dos outros já viraram, não sei ainda, né? O futebol é muito concorrido, né? Chegaram numa final. Se é um inferno, está muito próximo. Sem dúvida. Se caso fosse campeão ontem, a ideia seria outra. Mas eu acredito que desses 4, um deve sair, né? Daqui a pouco vai ser vendido, não tem como. Mas desses 140, rapaz, a necessidade, não dá para você falar em números, cara, é difícil. Mas em número assim, uns 10 que pode... A serem realmente fora de série. Eu acho. Não, até mais. Até mais jogadores podem ser aproveitados. Agora, o sucesso dentro do profissional vai depender do momento, vai depender da situação. Tem muitos jogadores bons, muitos. Não são poucos, não. Os caras falam que o futebol brasileiro... Que não é mais o país do futebol. Não, isso é mentira. Dizia o falecido seu Pulpo de Mendes, que se levantasse uma pedra, saía 3 ou 4 jogadores. Isso é uma verdade ainda. Continua. Porque os garotos de 11, 12 anos, tem muito jogador de qualidade. Agora, essa subida, existe um caminho muito longo, diferente do passado, muito longo. Existem empresários, existem pessoas, assessores, que tomam conta hoje. Tem o pai e a mãe, que são realmente hoje pessoas... Então, antes para você jogar futebol, você ia com prazer. Sim. Hoje, muitas vezes, você vai com o prazer e com o negócio. Aí que entra o problema dessas gerações para serem realmente grandes profissionais. Então, é mais embaixo a situação. Não é como os caras pensam, não, que é fácil de... Não é fácil, não. Nós estamos conversando com o Visoli, que é técnico do São Paulo Sub-19, falando um pouquinho de base, é sempre importante. O São Paulo vem fazendo esse trabalho há muito tempo, tem o centro lá em Cotia, que é o centro de formação de jogadores do São Paulo, e vem aproveitando muitos jogadores em 2019, nessa temporada, jogadores oriundos da base, e claro, isso é sempre visto, sempre observado pelos torcedores. E a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco de A Bola Não Para, com o Visoli, nosso convidado no programa de hoje. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. Estamos de volta, a bola não para, segundo bloco, conversando com o técnico Visoli, técnico do Sub-19, que faz um belo trabalho de muitos anos no São Paulo, já foi em time de Copa São Paulo, já em outras categorias de base do próprio São Paulo, conhece muito bem e pode falar a respeito de categoria de base. E a gente estava falando no primeiro bloco, já encerrando, né, Visoli, essa dificuldade que é hoje é diferente, né? Você sabe que jornalistas esportivos sempre falam que é jogador frustrado ou esportista frustrado. Eu lembro quando eu fui tentar fazer minha peneira, eu fui no Santos. E aí tinha fila, centroavante, lateral, o Coutinho, o falecido Coutinho era o técnico do Santos. Inclusive o time da peneira ganhou do time da base do Santos. Você imagina como o Coutinho estava feliz, satisfeito na época. Era o CT Pelé no comecinho, o gramado batendo no joelho e tal. Mas assim, você não via empresário, você não via gente estranha no ninho ali. Você via pai acompanhando, família e tal, mas você não via ninguém a mais. Hoje você vai e você percebe que tem o empresário, tem o assessor,
Tem o cara que vende as coisas, perfume, a necessaire, a roupa, tem tudo isso aí. E a gente sabe que mudou. Como que está essa relação, Visória? O quanto está atrapalhando isso para não se perder jogadores no caminho? Porque você citou aí, pode ser de 140 mais de 10 aí fora de série. Mas desses 10, pode ser que 2, 3, 4 se percam aí nesse meio do caminho, achando que já são o Pelé e não são o Pelé. E aí, Visória? Em todos os segmentos nós vamos ter pessoas boas e pessoas ruins. Sim. Eu acho que a melhor pessoa para que possa cuidar de um atleta é o pai. Sim. Mas tem o pai de miss também. Não, mas pai bem direcionado, pai consciente, pai que sabe das dificuldades, sabe do dia a dia. O São Paulo acho que vai para 12 anos de CT de Cotia. Então, nesse tempo, o São Paulo conseguiu montar um sistema para que não afastasse totalmente os empresários, não afastasse totalmente os pais, mas que tivesse, sem dúvida, privacidade. Uma relação muito mais tranquila com o clube do que você brigar. Nós tivemos no passado muita briga, né, com o Oscar, que foi embora, outros atletas também, agora me foge o nome, mas nós tivemos bastante problemas com coisa até Diogo, lateral esquerdo, foi para o Peñarol, enfim, bastantes atletas assim que tiveram esses tipos de problema. Agora, não adianta, não vai fugir disso aí hoje. O futebol não foge mais do empresário, não foge mais do pai, que também é o pai de Miss, não foge mais dos assessores, não foge. Isso aí está enraizado, enraizou no clube. E você já conhece todos, né, Visória? O problema é o seguinte, o problema é que o São Paulo ele conseguiu separar. Se você perguntar para mim a página número 3, eu não vou poder te responder. Eu sei até a segunda, até porque com 40 anos de clube, entre base como jogador, profissional como atleta e base, eu posso dizer para você, sinceramente, eu nunca me relacionei. Então eu tenho uma diferença muito grande. E hoje tenho muitos amigos do passado que são empresários. Sim. E eles têm um cuidado muito grande para falar comigo em relação a alguns assuntos. E eu tenho a pessoa certa aqui, ó. A pessoa certa é esse aqui, vai lá falar com ele, porque esse é o cara certo. Esse é o cara que vai... de tal. Então, você não está 40 anos num clube por acaso, né? Então, alguma coisa você tem de bom, né? Pelo menos essa parte eu faço e faço bem. Mas São Paulo, sem dúvida, conseguiu dividir essa situação. Existem as beiradas, existe como você infiltrar? Existe. Mas nós muitas vezes não sabemos. Entendi. E aí, por exemplo, o pai, aquele pai que é corneta, enche o saco do treinador, quer que o filho jogue todas as partidas, não aceita o filho no banco. Como que vocês lidam com isso, Visória? Isso teve muito, tem ainda muito na categoria 11 e 12 anos. Tem. Mas isso. Como essa separação ela existe... Porque às vezes o pai queria ser o jogador, sim, não foi, e coloca no filho tudo aquilo que ele queria ser, né? Uma frustração que ele teve jovem, coloca no filho a chance do filho ser o jogador e acaba confundindo as coisas. Existem algumas coisas que são bem diferenciadas nas nossas vidas, né, rapaz? De repente o cara toca bem o violão, né? Toca bem o piano e o pai quer que jogue. Sim. E o cara sabe jogar. Sim. Então, mas o cara quer tocar piano, o cara não quer jogar. Então existe uma força, essa situação do pai querendo forçar. E o moleque não quer, por exemplo. Não quer. Mas aí é que existe um detalhe legal hoje no São Paulo. São Paulo tem uma divisão lá que os pais ficam fora. Quando existem jogos no CT, sim, que tem arquibancada, que o São Paulo não pode proibir, ninguém sim, pode proibir, claro, os pais gritam como tem que gritar. Mas não tem mais essa antes tinha muito, né? Porque era muito aberto os clubes, né? Não tem essa divisão, essa divisão. Quer conversar, conversa com o coordenador, conversa com quem tem que conversar. O treinador está bem isolado disso daí. Sim. Então, conseguiu fazer isso, mas não é fácil. Demorou-se um bom tempo para que pudesse criar esse sistema. E agora os jovens que já vêm com a necessaire, tudo certinho. O perfume é o mesmo, né? O pessoal gosta do mesmo perfume, porque você sai do vestiário ali, é o mesmo perfume. Todos os jogadores usam a mesma coisa. Hoje estão muito... Aí relógio, tudo. Joia, tatuagem, então... Como que tá, Visória? Essa relação mudou bastante, né? Assim, eu acho que a preocupação antigamente era do jogador ir chegar à seleção brasileira para depois pensar lá na frente, ter uma transferência. Hoje está todo mundo pensando já lá fora, né? Eles são complicados, eles não têm os mais velhos ainda, mais velhos que eu digo são novos ainda, né? Mas os mais velhos de base, eles são um pouco complicados. Por exemplo, existe uma cartilha no São Paulo, montada essa cartilha. Aliás, na época que surgiu a cartilha, que tem umas regras que não poderiam, não sei se é o brinco, o que tinha? O celular. Era brinco, era cabelo pintado, enfim, o cabelão comprido, enfim, algumas regras. Mas isso aí é que tá, aí vem de diretoria para diretoria, né? Alguns assumem, outros não, mas isso, quando foi feita uma cartilha, essa cartilha ela foi bem colocada. Então, algumas coisas já
proibidas, não tem jeito. Entendi. Andar de carro no CT mesmo, jogadores andam de carro, então não podem andar de carro dentro do CT. Então existe hoje a nutricionista que cuida realmente dos atletas. Hoje, diariamente, toda hora. Diariamente. Eles pedem comida por fora e pegam por fora do muro. Então, cara, existem essas saídas ainda, né? Mas melhorou muito. Agora, o brinco, a tatuagem, isso aí faz parte hoje do atleta. Não tem jeito de tirar isso daí. Então, é proibido no São Paulo? Não é proibido. E o celular, Visoli, como que é? O celular, sim. O celular você desce do seu quarto, vai, acabou, começa o treino, põe na caixinha, acabou. Mas também é outra coisa também que não tem como tirar. Na hora do refeitório, pode o celular? Não, no refeitório não pode. Não pode entrar com o refeitório, não pode entrar com brinco, não pode entrar com boné, não pode entrar com... Então, para treinar também não pode brinco. Mas aí fica fácil, né? Sim. Como existe a cartilha, é fácil. O treinador não se desgasta. Vira um costume também, né? Vira uma rotina, né? Eu não vou me desgastar com você. Por que eu vou me desgastar com você? Tá na cartilha? Quanto é a multinha? É 1.000? Tem cara que paga 2, 3 mil reais jovem. É mesmo? É fácil. Opa! Cobra a caixinha do atleta da base? Não, tem, porque não tem jeito, aí tá registrado, né? 2, 3 mil reais. E tem atleta que... Paga com facilidade, paga fácil. Mas também eles estão ganhando, na idade deles estão ganhando bem, né? Então eles pagam e vão pagando. Até quando você vai pagar isso daí? Então é complicado. Mas tá bem, hoje tá bem feitinho, tem 1-0, mas tem alguns que saem do prumo. Do rumo. Aí complica. Aí tem que dar uma chamadinha, Visoli? Chama-se, né? Tem sempre, né? O treinador hoje ele é o mais tranquilo em relação a isso daí. Por causa das regras, não vou falar nada para você. Preciso nem falar o quê? Não preciso falar. Você está multado por isso. Só que a multa nem o treinador ainda mais, né? Quem dá são os caras, já que vem com a fichinha para dar. Mas não é cascata a multa não, né, Visoli? Não tem cascata não. Tem cascata porque tem multa, a gente sabe no futebol que é cascata. Ah, multou 20% do salário, o cara tá rindo lá que não multou nada. Não, na base não é não. Na base o cara assina os caras falam que não é aditivo no passado, né? Não é aditivo, né? Mas assina sem dúvida. E dá uma descontada. Uma descontada no salário. Também, mas a grana que ganha, pra gente doía, né? Doía. Ia doer, né, Visoli? Ia doer bastante, não dá pra tirar, não. Visoli, só aproveitando, sobre treinamentos. Muita gente fala assim que o clube deveria ter um sistema de jogar, como é na Europa, alguns times, um sistema de jogar, o Barcelona é bem citado em todas as vezes, sub-11, 12, mesmo estilo de jogar. Sim. Até chegar ao profissional. Você pensa que tem que ser assim? No Brasil não daria certo isso, porque o treinador, infelizmente, corre o risco de ser demitido, porque se conseguir formar, mas se não estiver tendo resultado, grande abraço, muito obrigado, e eu vou pegar um outro. Dá para fazer isso no Brasil? Não dá. E se você é favorável a isso, a ter um sistema de jogo, desde o menininho até o profissional? Acontece o seguinte, existem duas partes que a gente pode debater bem e separar legal. Porque o que acontece é o seguinte, o município foi fazer uma palestra para a gente na base, eu era treinador dos juniores. O município simplesmente falou o seguinte, nós precisamos formar laterais, precisamos formar meias. O município jogava com 3 zagueiros. Mas ele estava preocupado com a base. Sim. Ele estava preocupado na formação de meias. Sim. Né? Hoje o meia de qualidade... Um 10 está... Um 10 você joga ele para a beirada do campo. Sim. Os caras estão fazendo muito. Sim. Aí olharam para o Bayern de Munique, que usava do lado da beirada do campo. Então existem algumas coisas que elas são fundamentais. O São Paulo sempre propôs o jogo. O São Paulo é uma equipe que propõe o jogo. Sim. Então a formação dos jogadores é de propor o jogo, é de jogar, é de correr, de batalhar, é técnico. O profissional, nós nem pensamos no profissional ainda. Nós fazemos os atletas, sem dúvida, para propor o jogo, ter qualidade de jogo. Hoje o zagueiro precisa jogar? O zagueiro precisa jogar. Sim. Mas as pessoas precisam entender que ele precisa defender. A função dele, né? Que nem o goleiro. Tem que saber sair com os pés. Primeiro tem que defender a bola. Defender a bola. Depois ele vai ser aprimorado a fazer outros tipos de ações. Agora, nós dentro da base não temos uma propriedade de jogar num sistema. Nós jogamos de acordo com aquilo que o São Paulo nos propõe. Quer dizer, vamos jogar como é que está jogando hoje o profissional? Tá. Com o Cuca deve jogar diferente hoje. Com o Mancini jogar de uma maneira. Com o Jardine, que tinha assumido da base profissional, jogava de outra. Então, a formação do atleta é a formação para jogar. Vamos formar. É meia? Joga-se como meia. É beirada? Joga-se como beirada. Zagueiros têm que sair? Fazemos trabalho para zagueiro. Agora, eu acho que tudo encaixa. Tá. Se você tem uma norma, você tem o nosso coordenador, o Pedro, você tem uma norma de trabalho, e é feita, e isso é muito rígido dentro do clube, vamos trabalhar. Se é para propor o jogo, se é para... Mas antes de propor o jogo... Tem que ver o que você tem em mãos. Você tem em mão. Fundamentos são importantes. Nós temos um profissional lá que chama Toninho Natal, e outros também, que jogou em Portugal, é um senhor já, assim, entre aspas, mas é um cara dos fundamentos
espetacular. Então, hoje com esse negócio do campo reduzido, vamos fazer só campo reduzido, você vai jogar quanto? Salão? Você pode usar o campo reduzido, sem dúvida. Mas não ser só... Não ser só o campo reduzido. Então, hoje os caras estão parece que voltando um pouquinho. Antes você podia correr, não podia? Podia. Depois ficou ruim a corrida, você tinha que andar. Agora, andar faz mal, agora você tem que correr de novo. Então, cara, são determinadas coisas que você tem que tentar se aprimorar. É importante você olhar o que acontece fora do país? Claro. Sem dúvida, de novidades. Esse que eu acho que é um grande detalhe que nós temos que prestar atenção. Agora, o que você pode fazer? Nós temos um cara sentado ali que era goleador. Ele foi para a Europa para ser goleador? Não. Não, já era. Ele sabe fazer. Sim. Então, essa é a diferença de você ter um talento na mão e você saber explorar o talento. E o técnico que vive na corda bamba, inclusive na base? Na base começou agora, né? Mas o São Paulo, na realidade, precisa ser dispensado, precisa ter 40 anos. Não, o seu caso é um caso... Vamos falar que pode ser um caso raro agora, você, Visoli? Eu sou, mas os caras já estão querendo já. Porque, não, estão querendo no seguinte, porque eles têm razão. Eu estou muito tempo na base. Na realidade, o que eu tinha que fazer na base, eu já fiz. Só que eu tinha um plano de carreira. Como o clube tem um plano de carreira para todo mundo. Sim. Eles não seguiram com o meu plano de carreira. Com o meu plano de carreira, eles não seguiram. Sim. E eu estou na base. Então, hoje eu auxilio o Orlando, que é um cara sensacional, um cara inteligente, foi campeão da taça agora. Auxilio ele no quê? Na formação do atleta. Então, eu trabalho o atleta, trabalho a situação, trabalho bem para que ele possa, sem dúvida, daqui a pouco, ser utilizado por ele. Porque daqui a pouco ele perde o jogador. Claro. Deve perder uns 2 zagueiros, deve perder esse 10 que eu falei para você. Deve perder, já eles vão perder. E aí o que acontece? Você tem que ter peça de reposição, e são os 18 e 19 anos. Mas estou tranquilo. E em relação a isso, não os clubes, outros clubes já estão, né? Já estão. Como é que você vai para uma final, você é mandado embora? Que nem o exemplo hoje. Você tem 3 atletas, 3 treinadores aí que foram mandados embora. Sim. Estando numa final. Numa final. Pô, é meio irônico, né, a situação, né? Não dá para você pensar muito, né? A base não, a base você vai jogando, você vai trabalhando. O time de sub-20 hoje, de todas as equipes grandes, tem grandes profissionais, tem grandes talentos, tem caras que são jovens, mas que estão talentosos, mas que precisam de resultado. Se não tiverem resultados, aí você diz para mim, aí eu falo para você, tá fora, meu irmão, porque não tem resultado. Visoli, muito obrigado por você participar aqui do programa. A gente pôde falar um pouquinho, passa rápido o tempo, mas eu gosto de falar desses detalhes de bastidores, sobre a base, porque é algo que a gente não tem tanto acesso assim. A gente já não tem acesso no profissional, né? Agora nem treino a gente está conseguindo ver, mas pelo menos saber alguns detalhes é importante, até para saber que o trabalho não vem do nada. É um trabalho feito de muito tempo e você, então, no São Paulo, nem precisa falar, 40 anos de São Paulo, pode falar bastante a respeito. Boa sorte, sucesso para você, viu, Visoli? Eu que agradeço e dizer o seguinte, que ninguém forma ninguém sozinho, né? Claro. Existe um staff grande de profissionais que na realidade, eu formei isso aqui, formei ninguém não. Já vem lá embaixo, já com muita formação e tudo. Mas eu agradeço, tá? Obrigado pelo convite. Legal. Agradecendo ao Visoli participando aqui do programa Bola Não Para, que volta semana que vem com mais uma entrevista inédita, sempre falando de esporte para você. Até a próxima.